o início de todas as coisas. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia, e a escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã, o primeiro dia. Depois disse Deus: haja, entretanto, entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas, estabelecida abaixo desse limite, das que ficam por cima, e assim aconteceu. E Deus ao firmamento deu o nome de céu. A tarde passou e raiou a manhã. Este foi o segundo dia. Então disse Deus: que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Deus outorgou o nome da terra, a parte seca, e a massa das águas que se haviam ajuntado, ele chamou de mares. E observou Deus que isso era bom. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, erva que dão semente segundo a sua espécie, e árvores que produzem frutos, cujas sementes estavam neles, de acordo com a sua espécie. E observou Deus que isso era bom. Declarou Deus: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite. E formou também as estrelas. Deus colocou todas essas luzes no céu, a fim de iluminarem toda a terra, para dirigirem o andamento do dia e da noite, e fazerem separação entre a luz e a escuridão. E observou Deus que isso era bom. Disse também Deus: fervilhem as águas um fervilhar de seres vivos, e que as trevas voem acima da terra sobre o firmamento do céu. E assim aconteceu. Dessa forma, Deus criou os grandes animais aquáticos e as demais seres vivos que povoam as águas, em conformidade com as suas muitas espécies, e todas as aves também de acordo com as suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Então Deus o abençoou, declarando: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e que também as aves se multipliquem na terra. E disse Deus: que a terra produza seres vivos segundo a sua espécie, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez, portanto, todas as feras selvagens segundo a sua espécie,
os rebanhos domésticos conforme sua espécie, répteis e todos os demais seres vivos, cada qual de acordo com a sua espécie. E observou Deus que isto era bom. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhe ordenou: sede fértil e multiplicai-vos. Provai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteje sobre a terra. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem semente, e todas as árvores que dão fruto com semente. Esse será o vosso alimento. Então Deus contemplou toda a sua criação. E eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã. Esse foi o 6º dia. No 7º dia, Deus havia determinado a obra que determinara. Nesse dia descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porquanto nele descansou, depois de toda a obra que empreendera na criação. Esta é a história do início da humanidade, no tempo em que Yahvé, Deus, criou o céu e a terra.